Oi gente, sejam bem-vindos ao meu vlog. Meu nome é Hilary e hoje eu estou com frio. E além de estar com frio, eu tô decidida a ler o maior número de páginas deste livro aqui. Eu peguei ele pra ler já faz umas 2 semanas e eu não consigo continuar. E não é porque o livro é ruim, nada do tipo, é porque eu não tive tempo, eu fiquei com gripe, enfim, 1000 situações aconteceram e eu não consegui ler. Então hoje tá muito frio assim, tá descabido de frio. E eu me nego a sair lá fora, tipo, tá um solzinho assim, mas nessas circunstâncias, geralmente eu sentaria ali fora pra ler e pegar um solzinho, mas hoje tá impossível, tá muito frio. Não sei o que vai ter nesse vlog de diferente, não planejei nada de diferente pra fazer hoje. Geralmente eu gravo vlogs quando eu vou fazer alguma coisa e tal, mas hoje eu só tenho a pretensão de ler. Então, vou fazer esse vlog e vou contando pra vocês um pouquinho do livro, o que eu tô achando. Vou ter que começar de novo o livro, porque acho que eu li 30 páginas dele. E eu já gostei bastante dessas 30 páginas, mas eu acho que eu vou ter que começar de novo, porque eu não lembro muito bem as coisas que aconteceram. O livro tem 360 páginas. É esse livro aqui, do Rafael Montes, Jantar Secreto. Bom, eu vou ler e vou falando pra vocês o que eu tô achando do livro. Se vocês me permitem, eu vou ficar bem confortável, então eu tô usando esse meu pijaminha de coelho, e é só ele que eu posso usar hoje, assim, sério. Eu tenho esse pijama e eu uso ele em dias muito frios, assim, e hoje tá um desses dias. Ele esquenta muito. Só coloco uma blusa por baixo e ele esquenta super, assim. Ganhei da minha mãe de aniversário, faço aniversário em maio e todo aniversário, praticamente, minha mãe me dá uma roupa de frio, porque ela sabe que eu sofro muito no frio. E aí eu tenho roupão felpudo que ela me deu, tenho meia com lã dentro, tem esse pijama aqui. E uma coisa que eu não costumo fazer, geralmente, é ler na cama. Mas hoje eu vou precisar, primeiro, porque as gatas estão lá e aí eu vou lá fazer companhia pra elas. Segundo, porque tá muito frio, gente, não tem a menor condição de eu ficar lendo aqui nessa cadeira fria. E o quarto, depois que eu tirei a cama, parece que ele tá vazio, né? Parece não, ele tá vazio, tá fazendo eco, não tá aconchegante, sabe? Ele tá meio seco, assim, não sei explicar. Mas depois que eu for colocando as coisas, a poltrona, as outras coisas, eu acho que vai ficar melhor, assim, mas por enquanto ele não tá tão confortável. Antes de tudo, vou fazer um chá, pegar minha aguinha, me preparar e aí a gente vai pra lá já começar a leitura deste belo livro aqui. Se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Eu só vou falar, comentar o que eu tenho achado. Espero que vocês gostem desse vlog. Não tem nada de muito especial assim, é um vlog de leitura, de dia a dia, mas enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Então vamos lá pegar o nosso chazinho. Vou pegar aqui minha caneca, que já está com café, porque eu uso, desde que eu comprei ela, eu tenho usado ela direto. Eu vou lavar ela e já vou fazer um chazinho aqui. Eu faço esse chazinho de camomila aqui mesmo. Eu tava procurando a camomila pra colocar naquele infusor que eu comprei, só que eu não fui na loja de produtos naturais e acabei comprando esse daí só pra não ficar sem. Ele não é muito, tipo, não tem um gosto muito, assim, excelente, não tem um gosto muito excelente de camomila, mas também é bom. Bom, vou pegar uma aguinha também, né, pra não precisar levantar. Então vamos lá, já tem uma moça aqui. Oi, filha. Tá frio, né, meu amor? Meu Deus! Ai, ai, quase derrubei o chá aqui. A garota pula bem na minha frente, do nada. Chazinho, água. Nossa, a estabilidade desse vídeo deve estar assim, ó, inacreditável. Meu livro e meu óculos. Temos aqui, então, tudo que eu preciso. 2 gatas, uma coberta, chá e água.
Bom, gente, eu acabei de gravar uma parte enorme do... Cortou minha cabeça, mas enfim. Eu não sou uma pessoa que lê muito. Eu não considero que eu leio muitos livros, assim, sabe? Esse ano eu coloquei uma meta de ler pelo menos um livro por mês, porque ano passado eu li muito pouco. Eu poderia ler mais, sabe? Foi só uma questão de não saber organizar meu tempo ali. Mas esse ano eu coloquei uma meta de um livro por mês, a gente já tá no mês 7 e eu já li 8 ou 9 livros, se eu não me engano. Eu vi que vocês gostam bastante de livros e tal, aqueles vídeos que eu trouxe falando sobre livros, vocês comentaram bastante, trocaram bastante informação ali. Então eu resolvi trazer esse vlog, né? Eu comecei a ler muito cedo, assim, na escola. Eu lembro que eu ia pra biblioteca pra pegar livros e ler e tudo mais. E eu lia muito romance na época. Nicholas Sparks estava muito na moda quando eu era adolescente, então eu li, assim, basicamente todos os livros de romance dele. Só que é aquele romance, assim, bem clichê, né, digamos assim. E aí depois eu parei de ler romance e comecei a ler mais thrillers, mais coisas de autoconhecimento e tal. Faz um bom tempo que eu não leio nada de romance, inclusive eu gostaria de voltar a ler. Não é um estilo de livro que eu gosto muito hoje em dia, mas eu queria ler algum romance, assim, só pra relembrar, sabe? Eu queria um romance mais... que não fosse tão clichê, não fosse tão bobinho. Se vocês tiverem algum romance mais legal, mais profundo, comentem aqui embaixo, me deem dicas. Eu não me considero, né, uma pessoa que lê muito, assim, então posso trazer tantos vídeos aqui sobre leitura pra vocês, porque eu leio no máximo uns 2 livros por mês, assim, máximo mesmo. E eu também não gosto de me colocar tanta pressão. Ah, eu tenho que ler, sei lá, 4 livros por mês, 5. Meio que impossível isso, assim, pra mim. Gosto que seja uma coisa leve, uma coisa fluida. Mas os livros que eu leio e que eu gostar, enfim, eu vou trazer aqui pro canal, porque eu vi que vocês gostam bastante de conversar sobre isso. Não vou estar podendo pegar minha coberta, porque minha gata tá aqui em cima e eu não vou ser uma bruxa, né, uma megera, pra tirar a coberta da coitada da gata. Enfim, ela vai ficar aqui com a cobertinha dela, bem quentinha, e eu vou ficar aqui no meu cantinho também. Daqui a pouco ela sai e eu pego. Gente, esse livro é bem... tem coisas bem pesadas. Beleza, terminei um capítulo, eu estou completamente... tô completamente abismada, assim, sabe? Ele fala tudo muito abertamente nesse livro, assim. Tem bastante palavrão, tem bastante palavra escancarada abertamente, falando sobre tudo mais, então eu acho que não é um livro pra... eu acho não, eu tenho certeza que não é um livro pra criança, né? Eu acredito que seja um livro mais 18, eu não tenho certeza, tem que ver. Mas é um livro que tá me prendendo demais, assim, é muito... a cada capítulo você quer saber mais, então vou ler mais aqui porque tô gostando. Pausa para esse recebido pago que chegou aqui em casa, que eu tava super ansiosa para chegar e ele superou minhas expectativas. Olha que coisa mais fofa. E esse brinquinho aqui que eu comprei, olha. Que
Coisa mais linda. Godezinho, né? E aqui é um pincel com uma tinta. Cara, eu amei. E ele vem nessa caixinha super fofa, nesse negocinho aqui pra guardar. E olha que coisa mais fofa. Vem uma cartela de adesivos com adesivo de cogumelo, gente. Não poderia ganhar mais meu coração do que isso. Eu amei. Eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse em comprar. E falar desse livro, eu tô completamente... Tô completamente chocada, assim, com esse livro. Ele fala sobre... Filha, vem cá, meu amor. Fica aqui, ó. Fica aqui, tá bom? O livro fala sobre coisas bizarras de uma forma muito tranquila, assim, sabe? Em palavras muito claras. Eu li 200 páginas. Eu tinha falado, né, pra vocês que hoje eu queria tentar ler o máximo de páginas que eu conseguisse. Eu tô na página 200, então, na verdade, eu li 180, porque eu já tinha lido 30. Agora são 5:30 da tarde, eu tô lendo desde as 11. Parei um pouquinho, né, li pra almoçar e tudo, fazer algumas coisas. Mas a maioria do tempo eu fiquei lendo. Foi uma quantidade boa, assim, de páginas. Né? Eu vou falar pra vocês mais ou menos sobre do que se trata o livro e, enfim, do que eu vou tentar não dar spoiler. As coisas que eu vou falar vão ser coisas que tem por aí, se você for pesquisar. E não vou dar spoiler de coisas necessárias, essenciais, para que o livro fique interessante, né? Tipo, de se ler depois. Então, basicamente, o livro é sobre 4 amigos do interior do Paraná que se mudam pro Rio de Janeiro pra tentar uma vida melhor e tal, pra fazer faculdade. Um deles é formado em administração, o outro faz medicina, o outro é cozinheiro e o outro praticamente não faz meio que nada assim, mas ele mexe com computadores. Eles vão pra cidade, enfim, e um deles é responsável por pagar o aluguel. Eles juntam o dinheiro e passam pra um deles pra ele pagar o aluguel. E aí, em um determinado momento, eles descobrem que ele não tá pagando aluguel, então eles estão devendo 6 meses de aluguel pra imobiliária, e a imobiliária entra em contato com um deles pra avisar que ou eles pagam em 2 semanas, ou eles vão ser despejados, ou vão ser processados, enfim. Então eles ficam pensando, né, como é que eu fazer pra fazer esse pagamento. E aí eles têm uma ideia, que é promover jantares na casa deles, já que um deles é chefe de cozinha, promover jantares, só que de uma forma bastante... Começam a promover esses jantares, na verdade eles promovem um jantar com um jantar bem exótico, com, vocês já devem imaginar com que tipo de alimento, né, com que tipo de carne. Enfim, a história vai se desenrolando a partir daí. Eu não vou contar mais, mas eu quero filmar pra vocês até o final. Quando eu terminar o livro, acredito que amanhã eu já devo terminar, eu conto pra vocês o que eu achei, assim, mas eu já adianto que a narrativa é super fácil, assim, é muito bom de ler. A cada capítulo tem uma coisa que te instiga a ir pro próximo. O veredito eu falo pra vocês quando eu terminar o livro, mas eu tô gostando bastante, assim. E aí agora, pra dar uma equilibrada, né, nesse dia que eu li praticamente o dia todo, coisas completamente absurdas, vou no cinema. Eu e o André, a gente vai no cinema assistir Divertidamente 2. Tô bem ansiosa pra ver esse filme e acho que vai ser bem legal. Vai ser um pouco mais relaxante do que ler o livro. Estou pronta nesta noite fria para assistir um filminho, comer uma pipoca bem amanteigada. Vou colocar de novo a minha calça verde, mas é a 4ª vez que eu já apareço aqui com aquela calça. Então eu decidi trocar, mas enfim. Olha o brinquinho que fofinho, gente. Ai, eu amei ele. Muito fofo. Oi, gente, voltei. Hoje é outro dia, na verdade, um dia depois do que vocês acabaram de assistir. A gente foi assistir Divertidamente, né? E eu achei super fofo. Tá um barulho de obra, como eu já comentei nos outros vlogs, então não liguem. O filme foi super fofo, foi muito bom pra dar uma aliviada na tensão, porque eu fiquei o dia inteiro lendo Atrocidades, que é esse livro aqui. Então foi super bom pra dar uma aliviada na tensão, assim. Eu achei muito leve, assim. Mas eu falei até com o André, assim, como eu me identifico com a ansiedade. Quando eu era uma adolescente, uma jovem adulta, ainda sou uma jovem adulta, mas na época da faculdade, assim, eu era a
ansiedade pura. E é muito bom ver que esse sentimento não faz mais muito parte, assim, da minha vida. Tipo, já fez muito parte e óbvio que ainda existe, mas eu acho que quando você é adolescente, ou enfim, quando você tá nessa época assim de vestibular, de faculdade, isso é muito, muito maior, ocupa um espaço muito maior e você meio que não tem ferramentas, né, pra controlar essa sensação, assim, esse sentimento. Então, e também depois que você faz terapia, você aprende a lidar. Então, terapia foi bem importante pra mim nessa parte da ansiedade. Então, recomendo o filme, se você assistiu, comente aqui o que você achou. Eu achei super, super legalzinho, assim. Agora, falando sobre o livro, hoje de manhã eu já li um pouquinho dele, então deve faltar menos de 100 páginas pra eu terminar agora. Não tem como eu falar muito mais coisas do que eu já falei sobre ele, porque senão eu vou dar spoiler, e aí se vocês quiserem ler depois vai ficar chato, mas eu tô gostando bastante, assim, tô me sentindo assistindo. Tô até confundindo um pouco as palavras, lendo ou assistindo, porque é uma narrativa do Rafael Montes tão boa que eu me sinto, de fato, assistindo um filme, sabe? Porque eu consigo visualizar todas as imagens na minha cabeça, assim, enquanto eu tô lendo. Eu não fico olhando o número de páginas. Tem alguns livros, né, que eu pelo menos fico assim, ai, tô nessa página, ai, quando que vai acabar o capítulo? Ai. E nesse não, tipo, você simplesmente quer ler pra saber o que vai acontecer. Vou terminar de ler ele aqui e aí depois eu comento com vocês o que eu achei do final. O vlog de hoje vai ser isso, gente. Não tem muito mais coisas. Quis trazer um pouquinho pra vocês desse processo de leitura e tal e compartilhar os insights e as coisas que eu tô achando do livro no caminho, assim, e ver o que vocês acharam. Se vocês estiverem gostando, me falem. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo também, comentem aqui embaixo, que eu posso tentar trazer mais aqui. Como eu falei, eu não sou uma pessoa uma pessoa que lê muitos livros. Os livros que eu for lendo, eu posso trazer pra vocês esse tipo de vídeo. Hoje eu vou ler na sala, porque ontem eu fiquei o dia todo no quarto lendo. Uma diversificada nos ambientes agora. E é isso. Vamos lá. Terminei o livro na companhia da minha bela gata. Bom, eu acho que eu vou ter que falar aqui, né, o que aconteceu, o que eu achei. O que aconteceu não, mas o que eu achei, porque não vai me deixar levantar, filha. Eu tô completamente em choque. Assim, não tem muito mais palavras. Eu acho que foi o livro desse gênero, foi o melhor livro que eu já li. Assim, o final é algo totalmente inesperado. Leia o livro e espere um final que você não tem como imaginar, assim. É basicamente isso, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Eu tô chocada. Agora eu não sei o que eu vou fazer depois desse livro. Eu não sei que livro ler depois desse livro. Meus amigos estavam certos. Eu só li 2 livros desse autor, do Rafael Montes, mas esse aqui, com certeza, ele, assim, saiu disparadamente à frente de Dias Perfeitos. Isso que eu achei Dias Perfeitos uma narrativa muito boa também. O final me decepcionou um pouco, mas a narrativa eu achei boa. Mas esse aqui, de fato, o melhor livro. Eu não preciso nem ler outros livros dele pra dizer que esse aqui é o melhor. O próximo livro, estou pretendendo ler Véspera de Carla Madeira. Vou começar ele daqui uns 2 dias, eu acho. Não sei, dependendo de como tiver meu psicológico. E é isso. Assim que eu me despeço desse vídeo, completamente traumatizada por esse livro. Não sei o que dizer, gente. Obrigado por assistirem, obrigado pelos comentários e é isso. Tchau! Dá tchau, filha. Dá tchau. Tchau, 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 tchau.